Boa tarde a todos e todas. Com a presença da deputada Maria da Guia, deputado Augusto Carvalho, a minha presença, fica configurado o quórum para a deliberação, para darmos início, então, à 10ª reunião ordinária da Comissão de Educação e Saúde, no dia de hoje, 5 de setembro de 2005. Na pasta encontra-se a pauta. Primeiro ponto da pauta é a leitura e aprovação da ata da 9ª reunião ordinária da SES, realizada no dia 22 de agosto de 2005, que eu já pergunto se todos tiveram a oportunidade de ler, tendo em vista que ela foi antecipadamente distribuída, se há alguma proposta de modificação da presente ata. Propõe a suspensão da leitura. Deputada Maria da Guia? Então, nós consideramos dada por lida e aprovada a ata da 9ª reunião ordinária da Comissão de Educação e Saúde, de 22 de agosto de 2005. Em relação aos comunicados, só para dizer que estiveram aqui conosco diversos representantes de centros interescolares de línguas. Há uma mudança no funcionamento da Secretaria de Educação, que está restringindo a participação da comunidade no ensino de língua nos centros interescolares de línguas. E os professores nos pediram, então, para fazer um debate aqui na Comissão de Educação e Saúde. E, em função disso, a gente está apresentando um requerimento nesta pauta, que é o primeiro ponto do ponto 3, para fazer esse debate. Qual o papel dos centros interescolares de línguas e o ensino de línguas estrangeiras no sistema público de ensino do DF, para ver se a gente consegue, assim, resgatar esse papel que, historicamente, tem sido desenvolvido pelos centros interescolares de línguas aqui do Distrito Federal. Então, esse é um comunicado que eu gostaria de fazer. Então, entrando já no terceiro... Alguém tem algum comunicado que gostaria de colocar na comissão? Se não, então a gente entraria direto no terceiro ponto de pauta. O primeiro ponto que eu estou propondo é esse requerimento desta pauta, requer a realização de audiência pública para debater a situação do Centro Interescolar de Línguas e o ensino de línguas estrangeiras no sistema público do DF. Submeto à discussão. Como eu sou autora da proposição, peço ao deputado Augusto Carvalho para presidir a votação desse requerimento. Em votação, o requerimento número 010/2005. Em discussão. Em votação. Em discussão, deputada Maria da Guia. Não seria bem uma discussão, considerando uma afirmação, senhora presidente. Eu realmente tenho sido muito questionada a esse respeito pela comunidade e até pela comunidade escolar também, que geralmente há uma extensão da família que participavam dessa programação dos centros de língua e que hoje estão excluídas. Concordo, presidente. Em votação, então, a deputada Maria da Guia é favorável. Sim. A deputada Arlete também como autora. Eu também sou favorável. Declaro aprovado o requerimento 010. 3 votos favoráveis, 2 ausências. Retorna à presidência a deputada Arlete Sampaio. Entramos, então, no primeiro ponto da pauta, projeto de lei número 372/2003. Autor, deputado Brunelli, o relator, deputado Augusto Carvalho, a quem passa a palavra, apesar da sua afonia. Presidente Arlete, anteriormente essa comissão tinha dado parecer contrário a essa propositura. No entanto, é entendimento dessa casa que a Comissão de Educação e Saúde não tem a posição terminativa final sobre o mérito das propostas. Por isso, seguiu a proposta para a Comissão de Orçamento e Finanças. Lá, com algumas modificações, recebeu a aprovação daquela comissão. Como a questão fundamental, que foi o argumento para a rejeição da matéria, era o problema de competência, principalmente pelo impacto financeiro que a construção ou a criação
da Escola de Artes de Ceilândia, né, teria nas contas públicas, tendo a COF se manifestado favoravelmente, nós, apresentando a emenda, aliás, naquela comissão, nós, então, propomos a posição favorável à emenda da COF e, portanto, somos favoráveis ao projeto na sua totalidade. Em discussão? Eu também tive a oportunidade de analisar a emenda aprovada na COF e considero que essa emenda sana um problema que o projeto anterior, que inclusive foi rejeitado nessa comissão, possui. Com isso, eu me posiciono também como o relator. Deputada Maria da Guia. Favorável com a emenda, senhora. Então, o voto do relator é conhecido, com 3 votos favoráveis e 2 ausências. Fica aprovado, no âmbito dessa comissão, o projeto de lei 372/2003, dos termos do voto do relator. O item 2, projeto de lei 544/2003, é também relatado pelo deputado Augusto Carvalho e é autoria do deputado Brunello. Eu pedi vistas a esse projeto e a minha leitura desse projeto é que teria alguns problemas do ponto de vista do Sistema Único de Saúde com relação a ele, e eu quero pedir, deputado Augusto, para que nós não coloquemos na votação hoje, eu quero construir um substitutivo, quero discutir isso, inclusive com o gabinete do deputado Brunello, para sanar esses problemas que me impedem votar favoravelmente ao mesmo, nesse momento. Então, passamos ao item 3. Projeto de lei 946/2003, também, o autor, deputado Pedro Passos, também relator, deputado Augusto Carvalho, e quem passa a palavra. Proponho o nobre deputado Pedro Passos, pelo projeto 946/2003, que ficam todos os hospitais da rede pública de Brasília obrigados a possuírem macas dimensionadas a pessoas obesas no âmbito do Distrito Federal. E, considerando os problemas, constrangimentos e todo tipo de preconceito que sofrem as pessoas que padecem dessa enfermidade, senhora presidente, nós apresentamos a emenda modificativa número 1, que, apenas modificando a redação, que torna obrigatória para os hospitais a utilização de marcas adequadamente dimensionadas em atendimento a pessoas obesas. E a emenda número 2, também modificativa, apenas também melhorando a redação, considerando-se o parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei como artigo 2º, adequando a sua redação, como disse. Ficando o artigo 2º, os hospitais terão prazo de 120 dias para o cumprimento do disposto no artigo 1º. Também a emenda aditiva número 3, que acrescenta o seguinte artigo ao projeto de lei. O descumprimento dessa lei ensejará o pagamento a cargo do responsável direto pelo hospital de multa no valor de R$ 500, duplicada em caso de reincidência. Parágrafo único. Considera-se reincidência para os fins do CAPT nova constatação de descumprimento procedida após o período de 2 meses decorrido da anterior. Isso no sentido de dar uma eficácia à propositura do deputado Pedro Passos. E a emenda, por último, número 4, supressiva, que suprime a parte final do atual artigo 4 do projeto, a cláusula de revogação genérica, como está formulado. No mais, consideramos uma proposta meritória e, por isso, sugerimos a aprovação com essas emendas que nós estamos apresentando, senhora presidente. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputado Augusto tem o seu voto conhecido, deputada Maria da Guia. Pela aprovação com as emendas apresentadas, senhora. Também voto com o relator. Então, com 3 votos favoráveis e 2 ausências, fica aprovado, no âmbito dessa comissão, o projeto de lei 946/2003,
nos termos do parecer apresentado pelo relator. Projeto de Lei 1144/2004, autoria do deputado Augusto Carvalho, relatoria da deputada Érica Cocai. Como a deputada Érica Cocai não compareceu a essa sessão, peço à deputada Maria da Guia para fazer a leitura do seu parecer. Peço permissão à senhora presidente para ir direto ao voto da relatora. Concedida. É sabido que a maioria da população estudantil não tem acesso direto à informática, ou mesmo nenhum contato com computadores. Verifica-se, então, uma produção em larga escala de indivíduos caracterizados como digitalmente excluídos, que encontrarão grande dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Esse, notadamente, necessita de profissionais mais especializados e familiarizados com recursos digitais. Razões que justificam a proposição são facilmente identificadas no âmbito das relações sociais, seja na tentativa de aquisição de um emprego, um dos focos do presente projeto, seja nas relações pessoais que se tornam cada dia mais dependentes de aparatos digitais. Diante do exposto, entendemos como louvável a iniciativa do nobre deputado Augusto Carvalho e a estratégia no que tange à própria organização de nossa sociedade, já que uma crescente massa de excluídos traz como consequência direta uma crescente instabilidade social. Somos, portanto, favoráveis à aprovação do projeto de lei número 1144/2004 no âmbito da Comissão de Educação e Saúde. É o voto do relator. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, como voto da deputada Maria da Guia. Pela aprovação, senhor. Também voto pela aprovação. O deputado Augusto Carvalho é o autor. Então, nesses termos, fica aprovado nessa comissão o projeto de lei 1144/2004, nos termos do parecer apresentado pela relatora. Com 3 votos favoráveis, 2 ausências. Item 5, projeto de lei 1164/2004, deputado Augusto Carvalho, relatora, deputada Érica Cocai. Também peço à deputada Maria da Guia para fazer a votação do parecer. Peço permissão à senhora presidente para ir direto ao voto da relatora. Concedido. Compete a esta comissão pronunciar-se sobre a relevância social, o interesse público e a oportunidade da medida proposta, qual seja a inclusão de hotelaria e turismo como conteúdo opcional na grade curricular do ensino médio das escolas da rede pública do Distrito Federal. Por ser sucinto o projeto de lei que ora apreciamos, parece colocar a análise de mérito diante das alternativas de considerar ou não a medida relevante, mas consideramos existir grande oferta de emprego nessa área, na área de hotelaria e turismo, e uma grande falta de profissionais qualificados para supri-la. Possui, além da necessidade emergencial que os jovens trabalhadores possuem de conseguir uma vaga no mercado de trabalho, o qual, cada dia que passa, se torna mais seletivo e restrito. Diante do exposto, entendemos como louvável a iniciativa do nobre deputado Augusto Carvalho e importantíssima no que tange uma maior oportunidade de inclusão de novos profissionais da área de hotelaria e turismo no mercado de trabalho. Somos, portanto, favoráveis à aprovação do projeto de lei 1164 no âmbito desta comissão. É o voto da relatora, senhora presidente. Obrigada, deputada. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como voto da deputada Maria da Guia. Pela aprovação, senhora. Também voto pela aprovação nos termos do parecer. Deputado Augusto Carvalho tem seu voto conhecido, com 3 votos favoráveis, 2 ausências. Fica aprovado no âmbito dessa comissão o projeto de lei 1164/2004, nos termos do parecer proferido pela relatora. Item 5, projeto de lei 1701/2005, autor deputado Chico Vigilante, relatora deputada Arlete Sampaio. Peço ao deputado Augusto Carvalho para que presida a votação desse projeto. 6, né? É. Pois não,
Peço à deputada Arlete Sampaio que profira o seu parecer. Peço autorização para ir direto ao voto. Pois não, deputada. DORT ou LER, lesões causadas por esforços repetitivos ou traumas no sistema musculoesquelético, são síndromes relatadas desde 1700 como a doença dos escribas e notórios. Já no século XX aparecem as doenças das tecelãs e das lavadeiras. A partir dos anos 60, percebe-se a ampliação do problema em várias profissões que envolvem movimentos repetitivos ou grande imobilização postural e a universalização e expansão relativamente rápida nos países industrializados. À medida que os países industrializados ingressaram no atual ciclo de desenvolvimento e crise, com características de automação eletroeletrônica, houve uma rápida expansão das LER, que se tornaram um modo emergente de adoecer, ao qual pode-se aplicar o termo epidemia, apesar do pouco conhecimento sobre o seu padrão demográfico e suas inequívocas diferenças com as doenças transmissíveis. Atualmente, a síndrome representa aproximadamente 70% dos registros de doenças profissionais no Brasil e está associada principalmente ao trabalho informatizado. Os agravos à saúde advindos do trabalho são essencialmente preveníveis e, portanto, a prevenção foi e continua sendo a melhor forma de combatê-los. A adoção de posturas e ritmos de trabalho mais adequados, com a adoção de pausas ao longo da jornada, são fundamentais. Quando existe uma suspeita de lesão, o acompanhamento de um profissional torna-se primordial para a correta avaliação e tratamento do trabalhador. Entretanto, convém não escamotear. Nesse caso, falar em proteção da saúde implica pensar a complexidade de relações no trabalho e a LER, que transcende o nexo e a inferência causais e envolve mais do que o movimento e lesão, o enredamento das relações de trabalho. O modo como se compreende prevenção e as medidas preconizadas pelo Ministério de Saúde e do Trabalho envolve adequação ambiental, de equipamentos, rotinas e a própria organização do trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, considerando, entre outros atributos, o gênero. A proposição do deputado Chico Vigilante estabelece norma de prevenção a esse agravo a serem observadas por empregadores no âmbito do Distrito Federal, que estão de pleno acordo com o conhecimento disponível sobre o tema, sem prejuízo do que dispõe ou que vier a dispor a legislação federal de proteção à saúde do trabalhador. Uma particularidade importante da matéria refere-se à sua abrangência de aplicação tanto ao setor privado quanto ao público, recepcionando inclusive a norma regulamentadora número 17, que se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT. Encontra-se, portanto, amparada pelos propósitos da terceira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, convocada para novembro próximo, cujo lema é trabalhar sim, adoecer não. Embora não disponhamos de estudos epidemiológicos que nos informem a magnitude exata do problema no Distrito Federal, podemos ter uma ideia do que se passa com os trabalhadores observando o nosso próprio ambiente. Na Câmara Legislativa, os servidores dispõem de mobiliário inadequado e equipamentos insuficientes às tarefas, computadores antiquados ou reduzido número de equipamentos de qualidade, mesas e cadeiras não possuem regulagem para adaptação ao usuário, ou porque não se destinam a essa função, ou porque apresentam estado precário de conservação, má distribuição de espaço e ainda as salas possuem divisórios que impedem a circulação de ar. Essas são apenas algumas das mazelas do nosso ambiente, e se tivermos um canal de comunicação do servidor com a instituição, conforme dispõe o projeto, saberemos de muitas outras queixas dos trabalhadores que estão a afetar a sua saúde, relacionadas ou não com LER-DORT. O projeto de lei 1701/2005 trata de matéria relevante em saúde pública e significa a possibilidade de redução do adoecimento e da progressão de casos diagnosticados de sofrimentos relacionados ao trabalho. Por esse motivo, votamos pela aprovação do PL 1701/2005 no âmbito dessa Comissão de Educação e Saúde. É o parecer. Em discussão, parecer. Em votação, como vota a deputada Maria da Guia? Voto pela aprovação, senhor presidente. Eu também voto favoravelmente ao parecer. Deputada Arlete Sampaio tem sua opinião, sua posição conhecida. Declaro aprovado com 3 votos favoráveis e 2 ausências. Retorno à presidência, deputada Arlete. Obrigado, deputado Augusto. Passamos, então, ao próximo item da pauta. Projeto de lei 1715/2005, autora a deputada Eurides Brito, relatora a deputada Eric Cocai. Peço também à deputada Maria da Guia que proceda à leitura do parecer da relatora.
Peço permissão, senhora presidente, para ir direto ao voto da senhora relatora. Concedido. Como não poderia deixar de ser, a LDB definiu uma base nacional comum para o currículo do ensino fundamental e médio, o que facilita a vida escolar de alunos transferidos de municípios para município e de estado para estado e para o Distrito Federal, evitando adaptações e até repetências. Por outro lado, permitiu a diversidade desse mesmo currículo, de modo a adequá-lo à característica de cada região e até de cada escola. É a parte diversificada que, no caso da rede pública no Distrito Federal, ouvida a comunidade escolar, é operacionalizada por meio de projetos pedagógicos interdisciplinares. Todavia, o projeto de lei em análise não estabelece componentes curriculares para a parte diversificada, mas sim temas transversais a serem trabalhados no desenvolvimento daqueles componentes definidos pela própria escola. E os temas transversais previstos nos parâmetros curriculares nacionais podem ser nacionais, regionais ou locais, desde que sua necessidade em caráter preventivo ou corretivo seja detectada. E a proteção e a prevenção à exploração sexual infantil sob as formas mais sórdidas, bem como a exploração do trabalho infantil, são temas que preocupam a sociedade de todos os países do mundo, não apenas dos subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. E a educação tem responsabilidade no desencadear dessas ações. Vale ressaltar que a proposta contida no projeto de lei coaduna-se com preceitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos que se seguem ipsilíteres. O artigo 17 nos diz: o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e imagem de identidade, autonomia dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. O artigo 60 diz: é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Considerando o valor socioeducativo da propositura, seu objetivo primordial de proteger a criança e o adolescente e sua coerência com o que preconiza os parâmetros curriculares nacionais e o Estatuto da Criança e do Adolescente, somos pela sua aprovação. Quanto ao mérito no âmbito desta comissão, é o voto da relatora, senhora presidente. Obrigada, deputada Maria da Guia. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Deputado Augusto Carvalho, como vota? Favorável, senhor presidente. Deputada Maria da Guia. Voto pela aprovação, senhora. Também voto pela aprovação, com 3 votos favoráveis e 2 ausências. Fica aprovado no âmbito dessa comissão projeto de lei 1715/2005, nos termos do parecer proferido pela relatora. Temos agora algumas indicações que eu peço a todos que façam uma breve leitura e se há algum destaque. Se não houver destaque, faremos a votação conjunta das proposições. Algum destaque? Se não há destaque, então consideramos aprovadas as indicações 3717/2005, autoria do deputado Chico Floresta, a indicação 3730/2005, autora da deputada Nilcia Machado, indicação 3736/2005, deputado Zé Edmar, indicação 3739/2005, deputado Zé Edmar, indicação 3742/2005, deputado Zé Edmar, indicação 3743/2005, deputado Odilon Aires. Eu quero agradecer a presença do deputado Augusto Carvalho, deputada Maria da Guia, e se não houver mais nenhum tema... Senhora presidente, pois não. Só para... a senhora saltou o item 8, a primeira indicação. Item 8. Desculpe, verdade. Indicação 3709/2005, também não foi destacada, consideramos aprovada. 3705, da autoria da deputada Maria da Guia, peço desculpas. 3709/2005. Bem, tendo concluído o trabalho, toda a pauta prevista para hoje, eu agradeço a presença dos deputados e damos por encerrada a presente reunião da Comissão de Educação e Saúde.
e a todas. São precisamente 10 horas e 20 minutos. E, havendo quórum regimental, declaro aberta a 8ª reunião ordinária da Comissão de Assuntos Fundiários, na 3ª sessão legislativa da 4ª legislatura. Sob a proteção de Deus, damos início aos nossos trabalhos. Registro a presença das deputadas Anilceia Machado, Arlete Sampaio e, sob a presidência da deputada minha, de Ivelise Long. A presente reunião está sendo registrada pelas taquígrafas Raquel e Ney, secretariada pela a senhora Olga Loyola Santana. Também gostaria de registrar a presença da secretária de Desenvolvimento Urbano, doutora Diana Meirelles, e da subsecretária de Urbanismo, doutora Gisele Moll, e mais componentes da equipe da SEDU, assessores de parlamentares aqui presentes. E, dando início às nossas reuniões, eu pediria silêncio, por favor, para nós darmos continuidade à nossa reunião. Dando prosseguimento, eu gostaria de dizer que recebemos um memorando do deputado Leonardo Prudente, um memorando de número 96/2005, que solicita a retirada de pauta de projetos de sua autoria, que constam como itens número 1 e 3 da nossa pauta, que são os projetos de lei 2807 de 2002 e o projeto de lei número 82/2003, a qual submeto a apreciação dos demais pares sobre a solicitação do nobre deputado. Deputada Arlete, deputada Nilceia. Então, nós estamos todos de acordo a solicitação, estão retirados de pauta os itens 1 e 3 relativos aos projetos já mencionados. Gostaria também de ler o memorando 184 de 2005 do deputado Chico Floresta, que solicita a inclusão na pauta do projeto de lei 81/2003. Esse projeto PL 81 de 2003 cria... Pede para eles. Isso, obrigado. É o projeto que trata da criação do cinturão de proteção da área tombada como patrimônio cultural da humanidade. E esse projeto, eu gostaria de informar os demais pares de que ele está... Este, mais alguns outros projetos, estão na Procuradoria da Câmara, né, conforme memorando encaminhado por esta comissão. E, portanto, nós iremos solicitar que seja dado o mais rapidamente possível parecer na Procuradoria para que esses processos retornem, para que a gente possa, então, novamente incluí-los, né, na pauta e na ordem do dia. Uma outra questão também que eu gostaria de ressaltar, né, que está sendo até colocado aqui pela senhora Olga, é que todas as atas das comissões, de todas as comissões, inclusive desta, elas são lavradas pela Comissão de Atas e Súmulas. Então, né, acho que face até o problema ocorrido ontem nessa casa, é muito interessante que a gente sempre tenha um cuidado bastante grande na leitura para verificar se não houve algum equívoco, alguma questão que possa ter sido omitida, né, de forma, né, indevida ou equivocada, para que a gente não tenha problemas futuros. Gostaria de que nós passássemos, então, a nossa pauta. Eu acredito que rapidamente nós podemos desenvolvê-la para iniciarmos, né, a discussão e a tirada de dúvidas, né, em relação à questão dos planos diretores locais. Ontem nós já tínhamos marcado essa reunião ordinária e ontem conversávamos no plenário e achamos que seria interessante, face os questionamentos que estavam sendo colocados e levantados, que seria interessante que hoje, na comissão, aproveitássemos também para buscar tirar essas dúvidas, né, receber a documentação que nós sabemos que ela existe e isso fosse dado conhecimento a todos os demais, né, deputados da casa. Então, até inclusive essa comissão pretende depois divulgar bastante, inclusive encaminhar as outras comissões para que também sejam divulgadas, né, todas as questões relativas ao plano para que ele possa ser de total conhecimento de todos os deputados da casa, né, das suas assessorias, para que nós possamos trabalhar da melhor forma possível nesse esforço concentrado que estamos fazendo, no sentido de buscar a aprovação destes planos o mais rapidamente possível. Mas, obviamente, também que com muita responsabilidade. Iniciando, então, já vencemos o item 1 dos expedientes. O item 2 é uma proposta de sobrestamento
né? O item 1, que desafeta e autoriza a doação com encargos de área que especifica na região administrativa do Paranoá e dá outras providências, de autoria do deputado Pedro Passos. E o segundo é o PLC 9966/2001, também que trata de desafeta de destinar área para implantação de áreas de desenvolvimento econômico, ADE, de micro e pequenos empresários do Lago Norte. Coloco em apreciação dos demais pares. Deputada Nilceia. Concordaria com o sobrestamento das duas matérias? De acordo. Deputada Arlete, de acordo. Deputada Nilceia, de acordo. Eu também de acordo com o sobrestamento dessas matérias. Então, elas serão avaliadas posteriormente. Por gentileza. Nós queremos fazer um convite. Pois não. E nós gostaríamos de fazer um convite de fazermos uma reunião conjunta. Pois não, deputado Augusto. Liga. Tá, liga. Pedindo vênia a todos os membros da Comissão de Assuntos Fundiários e com a licença dos deputados da Comissão do Meio Ambiente, para falar em nome da Comissão do Meio Ambiente, nós estamos no meio de uma reunião da comissão, até que estava faltando, né, para colocar em ordem a nossa pauta. Mas, após um debate curto sobre a questão dos PDLs, que são objeto do debate nessa comissão, nós temos entendimento, deputada Ivelise, que a Comissão do Meio Ambiente deve também se posicionar e apreciar essas matérias, porque entendemos que tem toda uma série de questões que dizem respeito a impactos sobre o meio ambiente, não é, que a discussão e decisão sobre PDLs, né, devem passar também pelo exame da Comissão de Meio Ambiente. E, nesse sentido, nós sugerimos, né, nós vamos reivindicar que a presidência determine também a tramitação pela Comissão do Meio Ambiente dessas matérias, ao tempo em que solicitamos que a audiência pública marcada com a doutora Diana, com os técnicos aí do governo, possa ser realizada preliminarmente aqui na casa, para que possamos ver, inclusive, os documentos, né, que ainda estão faltando para o juízo de valor de cada um dos integrantes. Então, nós decidimos aqui vir apenas pedindo desculpas aí pela interrupção do trabalho, apenas para fazer essa comunicação, essa solicitação, né, e até para o trabalho conjunto das duas comissões, que possamos, em dia a ser aprazado, né, definir um momento em que possamos reunir aqui na Câmara, né, antes de uma audiência pública a ser realizada nos locais que estão sendo apreciados. Eu gostaria de colocar que é extremamente pertinente a colocação do nobre deputado, e eu vou, então, passar ao nobre deputado Chico Floresta. Bem, senhora presidente, quando da criação da Secretaria de Meio Ambiente, eu participei intensamente desse processo e havia um conflito, a possibilidade... Alô. Quando da criação da comissão, inclusive também da expansão de suas áreas de atividades, havia possibilidade de ocorrerem conflitos em relação às competências da CAF e também da Comissão de Meio Ambiente. Nós buscamos nos amparar no regimento e o entendimento que a comissão tem, por unanimidade de seus membros presentes na reunião de hoje, 3 membros, eu, deputado Augusto, deputada Eliana Pedrosa, é que o processo dos PDLs, não só do Guará do Gama, mas os que eventualmente vierem a esta casa, devem ser apreciados prioritariamente pela Comissão de Meio Ambiente, dado o impacto que eles vão causar no ordenamento ambiental da cidade. Então, na verdade, trata-se de um conflito de competências, que nós queremos, vamos, junto ao presidente da casa, oficiar, para que nós possamos resolver esse conflito. A maneira como eu propus na reunião da comissão é que tanto a CAF apreciasse, mas também a Comissão de Meio Ambiente pudesse apreciar os PDLs. Eu acho que seria a maneira mais tranquila de nós termos até uma posição mais consistente do debate dos parlamentares, né? Então, este foi o objetivo da minha sugestão na comissão, que foi acatada, e trazemos primeiro ao conhecimento de Vossa Excelência, na medida que é presidente da CAF,
o nosso objetivo é podermos também apreciar o projeto, não criar qualquer conflito de competência, e acredito que o Distrito Federal ganhará com isso, porque serão mais parlamentares que se debruçarão na análise dos projetos dos PDLs. E, no mais, reiterar, né, a necessidade premente de nós fazermos audiência pública na casa, porque algumas audiências públicas já foram feitas, né, tanto no espaço do Gama quanto no do Guará, muito embora não tenham sido capitaneadas, né, pelas comissões da casa, mas as audiências públicas já foram realizadas. E, neste caso, o aspecto da participação parlamentar é fundamental, porque somos nós parlamentares que vamos decidir, né, esta questão. Então, não é em demérito da participação popular nas cidades, mas para podermos, enquanto parlamentares, termos uma possibilidade maior de analisarmos e debatermos, né, com a secretária as consequências ambientais e fundiárias, né, dos PDLs. Não só destes dois, reitero, mas também os próximos que poderão vir à casa. Senhora presidente, eu inicialmente quero cumprimentar a doutora Diana, que prontamente se disponibilizou nesta manhã para participar desta reunião, em razão de algumas discussões e ausência de documentos colocada por alguns parlamentares. Ela se dirigiu a esta casa para trazer os esclarecimentos necessários. Então, eu quero agradecê-la pela gentileza da presença nesta reunião. Quero cumprimentar também os demais colegas, a deputada Arlete, a deputada Ivelise, o deputado Augusto, o deputado Chico Floresta, a deputada Eliana Pedrosa, enfim, todos que vieram participar desta reunião. E quero dizer que fico muito feliz com a presença do presidente da Comissão do Meio Ambiente, bem como dos demais membros nesta reunião. E, desde o início, tenho colocado, de maneira bastante clara, o desejo de que houvesse uma relatoria conjunta, ou seja, que nós fizéssemos um trabalho integrado das comissões pertinentes no que diz respeito à análise do plano diretor. Toda e qualquer participação ela é contributiva, ela é construtiva, e a presença da Comissão do Meio Ambiente é fundamental. Fundamental, e realmente a participação numa relatoria conjunta, num trabalho conjunto, integrado, das três comissões, ou seja, a Comissão de Assuntos Fundiários, a Comissão do Meio Ambiente e a CCJ, é fundamental. Embora nós saibamos que a construção do produto final, que é um relatório que vá à votação, ele deve ser feito, esse relatório, naturalmente com a sugestão de todas as comissões, mas uma das comissões deverá fazer o relatório final, né? Na ocasião que nós analisamos outros planos diretores aqui, nós não tínhamos a Comissão de Assuntos Fundiários. Então, a relatoria cabia, como última comissão, à CCJ. É quem fazia o relatório final para submeter a plenário, até porque a CCJ é a comissão que trabalha, em última instância, nos textos e na elaboração dos projetos, principalmente nesse caso, em relação à relatoria. Mas aí, naturalmente, deve haver o entendimento das comissões com quem ficará a responsabilidade da produção do texto final. Mas a participação eu considero de fundamental importância. A audiência pública na Câmara Legislativa também é legítima, né? É legítima. Eu acredito que ela também deve ser proposta e acolhida pelos demais parlamentares, mas é importante também dizer, deputado Chico Floresta, deputado Augusto, deputada Eliana Pedrosa, deputado Wilson Lima, que acaba de chegar, o nosso secretário parlamentar, né, o doutor José Flávio, que, no momento em que a Câmara Legislativa assume o seu papel, no sentido de analisar e, consequentemente, votar os PDLs, há uma necessidade de que a Câmara Legislativa se instale nas localidades. Eu sou favorável à audiência pública na Câmara Legislativa, por uma questão até de participação do colegiado como um todo,
Mas é importante também, no momento oportuno, que nós possamos nos dirigir à cidade do Guará, bem como à cidade do Gama e tantas outras quantos PDLs chegarem aqui, para que nós possamos abrir uma discussão na localidade, porque o Executivo já fez isso. O Executivo se preocupou em, quando iniciou o processo de alteração, de revisão do PDOT, nos convidar para uma reunião no Palácio do Buriti, ocasião em que foi apresentada toda a metodologia a ser aplicada no processo de análise e construção dos planos diretores. E deixou bem claro que, inclusive com datas previamente definidas, marcadas, que teve o acompanhamento de alguns parlamentares, em alguns casos de assessorias de parlamentares, nas localidades, nas cidades, onde a população teve a oportunidade de fazer sugestões. Naturalmente, no momento em que os parlamentares vão se preparar para apresentarem emendas a este projeto que foi elaborado, essas emendas surgem de um entendimento, de uma solicitação da comunidade, que, porventura, pode até não ter sido acolhida pelo Poder Executivo por algum problema, mas que aí recorrem novamente ao Poder Legislativo, que vai buscar, naturalmente, dentro do que for possível, o aproveitamento das ideias e das sugestões dos moradores. Então, eu concordo com a audiência pública aqui na casa, mas sugiro também, deputado Chico Floresta, que nós não nos afastemos da possibilidade de estarmos promovendo aí a Câmara Legislativa, promover a convite diante dos meios de comunicação e todos os instrumentos a serem utilizados nas localidades, para que nós possamos ter numa proximidade maior com os moradores, porque se dirigirem à Câmara Legislativa fica mais difícil. Já estão marcadas essas. Então, essas que estão na localidade, que nós poderíamos também fazer esta aqui na Câmara. Então, eu quero, para concluir, agradecer e parabenizar a iniciativa da Comissão do Meio Ambiente em estar imbuída no sentido de participar efetivamente do processo de construção do PDL, seja do Gama, seja do Guará. Muito obrigada. Senhora presidente. Senhora presidente. Deputada Arlete Sampaio. Em primeiro lugar, antes que eu me esqueça, eu quero fazer uma sugestão que encaminhemos conjuntamente, deputada Nilceia, deputada Evelise, deputado Wilson Lima, sugiramos a mudança de nome da nossa comissão. Não tem muito sentido continuar sendo chamada a Comissão de Assuntos Fundiários, quando ela devia ser chamada a Comissão de Desenvolvimento Urbano, que é muito mais amplo que simplesmente analisar a questão fundiária. Segundo, dizer aos parlamentares que a gente já tinha protocolado nessa casa 2 requerimentos que foram derrotados, um dos quais propunha a realização aqui na casa de uma audiência pública com a secretária, para que nós tivéssemos conhecimento dos estudos prévios, e o segundo, que nós fizéssemos audiências públicas nas cidades. Esses 2 requerimentos, eles não obtiveram êxito nesta comissão. E hoje, ouvindo a secretária Diana no DFTV, eu me dei conta de que nós temos, na verdade, um conflito de poderes. É evidente que cabe ao Poder Executivo elaborar os PDLs, a revisão do PDOT, é o papel dele fazer isso dentro da legislação vigente no país. E eu participei, inclusive, junto com a secretária, da campanha nacional pela participação popular nos planos diretores, não é? No lançamento dessa campanha aqui no Distrito Federal. E uma das coisas que foi mostrada naquela reunião foi uma planilha de audiências que estavam propostas pelo Poder Executivo. Agora, o Poder Executivo, ele não pode estrangular o Poder Legislativo. Ele não pode querer que o Poder Legislativo vote PDLs sem o conhecimento daquilo que o Executivo fez em todos os parâmetros, até para ver se ele cumpriu a legislação. Não é? Quer dizer, nós temos aí o Estatuto das Cidades, que deixa muito claro que é preciso, quais são os rituais, não é, que devem ser cumpridos para a elaboração dos PDLs.
O artigo 37, por exemplo, diz claramente que é preciso haver um estudo de impacto de vizinhança. Artigo 37 do Estatuto da Cidade. Nós temos o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que está em vigor hoje no Distrito Federal, que no seu artigo 80 recomenda claramente que, no caso do Guará, Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo, seja feito o estudo, integrantes de uma zona urbana de dinamização, seja feito estudo específico acerca do abastecimento de água, do esgotamento sanitário, da capacidade de suporte da bacia, do Paranoá, no caso, né, que nós, parlamentares, não tínhamos conhecimento desses estudos. E é óbvio que é uma questão de consciência nossa, para podermos votar, termos conhecimento desses estudos e termos clareza daquilo que foi feito. Lembro também que a própria resolução do Conselho das Cidades, no seu artigo 7º, 8º, aliás, o inciso 5º, diz o seguinte, que as audiências públicas feitas pelo Executivo têm que ser gravadas e, ao final de cada uma, lavrada a respectiva ata, cujos conteúdos deverão ser apensados ao projeto de lei, compondo o memorial do processo. Quer dizer, nós não temos esses dados. Então, o Poder Executivo não pode querer que nós saibamos de coisa que não nos foi informada, né? Então, por essa razão, deputada Evelise, que eu reivindiquei que fizéssemos uma audiência pública inicial aqui na Câmara Legislativa, antes da gente ir para a comunidade, para que nós mesmos fôssemos convencidos, né, e fôssemos apresentados a esses estudos prévios, de forma que houvesse até um posicionamento mais claro dos deputados acerca do que nós vamos votar, né, antes de nós irmos para a comunidade. Eu acho que, se a gente vai para uma audiência no Gama, e no Gama vão apenas as pessoas que querem que a gente vote urgentemente os PDLs, essa não será uma audiência pública. Essa será uma cabeça de pressão sobre o Poder Legislativo. Não é? Então, a gente vai ter dificuldades, vai aumentar a nossa área de atrito, ao invés de estar reduzindo. Eu acho que agora o objetivo maior é nós nos darmos conta de todos os passos que o Executivo fez, nós verificarmos se toda a legislação foi cumprida, para que a gente vote com consciência os PDLs. Então, se tem consenso, eu queria sugerir o seguinte, então, porque, olha, todos nós parlamentares temos uma agenda enorme. Não, já você vai falar. Então, todos nós temos uma agenda enorme. Eu e a deputada Helena Pedrosa, por exemplo, essa semana temos uma agenda fantástica da CPI, né? Então, não é possível a gente destinar um dia, hein? Não é possível a gente deixar de fazer as coisas que estão previstas essa semana, tá certo? Então, o que a gente quer sugerir é que, na segunda-feira, a gente faça, aqui na Câmara, conjuntamente com as comissões que têm o dever e a responsabilidade de analisar os PDLs, não é, uma audiência para a gente tirar todas as dúvidas. A deputada Evelise, gentilmente, até pela intimidade, amizade e participação que ela teve na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ela convidou a secretária Diana para estar aqui conosco hoje, até porque também foi um requerimento aprovado dessa comissão, a remessa de todos os estudos prévios, né? O secretário Zé Flávio teve uma importância fundamental para que a secretária estivesse aqui hoje, mas eu creio que essa conversa tem que ser compartilhada mesmo, né? Porque depois, senão, a comissão vai fazer outra, vai ter que chamar, etc. e tal. É isso que eu queria sugerir. Deputada Eliana. Senhora presidente, eu só queria, nessa reunião, ser portadora e porta-voz de vários pedidos que chegaram ao meu gabinete de moradores do Guará. Eles fizeram uma solicitação que, quando a audiência pública da Câmara Legislativa, em consonância com o Estatuto das Cidades, em que as audiências e todo o processo, todo o procedimento que é aplicado pelo Executivo, ele também se aplica ao Poder Legislativo, né? É que essas audiências, no caso, a audiência pública lá na cidade do Guará, ela se pudesse dar num final de semana. Porque várias pessoas questionaram que, quando da audiência pública feita pelo Poder Executivo, eram em dias de semana que elas estavam comprometidas com o seu trabalho. Mesmo à noite, eu sei, mas que as pessoas tinham dificuldade de chegar. Então, pediu que se fizesse, de preferência, num final de semana. Num sábado, por exemplo,
em que as pessoas não têm a obrigação de trabalho, ou então estão chegando do trabalho, ou alguns chegam tarde, estão cansados, já não têm a condição de fazer uma discussão. Eu só estou sendo portadora desse pedido, recebi cerca de 6 telefonemas no meu gabinete essa semana. E que eu acho que seria importante, porque eu, como trabalhador, e aqui na Câmara, a gente sai daqui, a gente chega cedo, sai tarde, e outras atividades, a gente vê que se fosse uma discussão na nossa cidade, na minha cidade, no horário de expediente, eu dificilmente poderia participar e cumprir. Pois não. Só, deputado Wilson, aí eu já fecho, sem instante. Senhora presidente. Pois não, deputado Wilson. Senhora presidente, senhores deputados, Chico Floresta, deputado Augusto Cavalo, deputado Ancel, deputado Arlete, minha nobre, digníssima secretária, subsecretária, nobre presidente da CPI da Saúde, nobre corregedora, minha companheira. Eu estou aqui hoje de bengala na mão. É um fato inusitado aqui na Câmara Distrital. Eu aprendi na Câmara Federal que só se faz as coisas com bengala na mão. Mas não vai ser com o uso dela que nós vamos aprovar o PDL, não. Apenas que eu vou passar, talvez, ela para alguém usar alguns dias. Mas não vai ser para dar bengalada em ninguém, não. Mas, de qualquer forma, a bengala está aqui, ó. O melhor argumento. Como é que é? O melhor argumento é o do diálogo. Mas eu vi que a bengala lá na Câmara Federal funcionou, viu? A bengalada, viu? Mas, de qualquer forma, eu espero que não precise de usá-la aqui, não. Inclusive, ela vai mudar de dono esses dias. Mas... Eu pretendo usá-la dessa forma. Eu faço um apelo a todos os deputados, companheiros da Casa, principalmente da CAF, para que permaneça aquela ideia inicial de fazer audiência pública no Gama. Vocês eu acho que já estão nos gabinetes dos senhores deputados, já um memorando interno, já convidando todos os assessores, para cada um dos deputados, os senhores deputados, indicarem os assessores para sexta-feira, às 10 horas da manhã, nós estaríamos entregando uma prévia, mais ou menos, do relatório do PDL do Gama. E justamente para que os assessores pudessem discutir com os senhores parlamentares e, no momento oportuno, a gente tivesse, né, já todos inteirados, já dado o que está ocorrendo e possivelmente conscientes do que poderíamos modificar. A gente, apesar de ter aberto o prazo para emenda, e as emendas que chegaram nós já temos acolhido, mas nós acatamos ainda as sugestões. Como relator, eu posso acatar, não tem dificuldade nenhuma de fazê-lo. Afinal de contas, nós temos que... o diálogo foi aberto dessa forma. Nós temos que fazê-lo a 10 mãos. E eu estou pronto para colaborar. Agora, não posso abrir mão da audiência pública no Gama, porque o Gama cobra isso da gente. Aquela iniciativa de ontem, onde veio uma faixa, eu repudio formas dessa natureza de fazer política. E aquilo, por trás daquilo ali, está uma pré-candidata no Gama que mandou algumas pessoas, simpatizantes talvez dela, e acho que é só de uma forma soldada, afrontar deputados aqui na casa. Não é dessa forma que a gente faz política, não é dessa forma que nós vamos atender a comunidade. O deputado pode ser pressionado pelos eleitores, mas de uma forma educada, de uma forma do diálogo, da conversa bem, né, humorada, e não de uma forma de ofensa, da maneira que veio das faixas. E lá no Gama, lá está lá, mais ou menos a faixa nesse sentido. PDL não é para discutir, é para votar já. Eu acho que também não é dessa forma. Então, e essas palavras de ordem, vocês nunca ouviram e não vão ouvir da minha boca, e não é atitude correta de um parlamentar, e muito menos minha, que eu faria um negócio desse. Então, de qualquer sorte, faço um apelo que as duas audiências, a do Gama e do Guará, que sejam feitas no local. E os deputados,
que quiserem, que seja necessário, fazer uma reunião aqui na casa, eu estou de acordo, fazer outra reunião, não, outra audiência pública aqui na casa, não tem problema nenhum, mas que mantenham as que já previamente acertaram. Claro. Bem, eu gostaria de agradecer bastante até para o deputado Augusto, presidente da Comissão de Meio Ambiente, está ansioso também para retornar, dar continuidade aos trabalhos da sua comissão. Mas eu gostaria de agradecer a presença da Comissão de Meio Ambiente aqui. Eu acho que essa comissão nunca esteve tão cheia e movimentada. Eu gostaria que ela estivesse sempre assim. Acho que todos nós gostaríamos que sempre ela estivesse assim. Exato. E no caso do plano diretor, sem bengalas, as sugestões são muito bem-vindas. Nós vamos, inclusive, logo ao final, nós colocarmos elas em votação aos demais pares da comissão. Mas eu sempre acreditei que determinadas questões aqui na casa, elas precisam ser trabalhadas em conjunto, independente até se é atribuição ou não de uma comissão ou outra. Mas me recordo que desde o primeiro plano diretor, eu na época estava no executivo, nós viemos para cá todos os dias. Eu agradeço a compreensão de todos. Tenho certeza, deputado Wilson Lima, que o objetivo de todos, é que haja o máximo possível de discussão, que a gente possa exaurir o tema da melhor maneira, decantar até a exaustão todas as dúvidas que tiverem. E quero, então, em nome da Comissão do Meio Ambiente, agradecer a nosso pleito, pedindo desculpa à secretária por essa interrupção e a todos os membros da CAF. Muito obrigado. E estamos à disposição depois para esse entendimento, aprazar a data do Com certeza. O debate, onde seja, aqui na casa e lá nas cidades. Nas cidades, está certo. Deputada Evelise, quero fazer uma sugestão. Deputada Arlete Sampaio, depois deputado Wilson. Quero fazer uma sugestão, deputada Evelise. Quer dizer, gentilmente a secretária Diana aqueceu em comparecer a essa comissão. Eu acho que seria importante ela apresentar depois da... Até podíamos fazer uma inversão. Primeiro ela apresentar, para poder liberar ela, que tem uma agenda sempre muito cheia, que ela fizesse a apresentação dos estudos, passasse cópias para a gente, nós nos encarregássemos de reproduzir, passar aos outros membros, aos outros parlamentares. E eu sugiro, na minha opinião, que, em função até dos prazos que a gente tem, que a gente faça em conjunto essa audiência na segunda-feira de manhã aqui. Quer dizer, e a gente remarcaria a do Guará para quarta-feira. Faria aqui em conjunto na segunda, remarca do Guará para quarta-feira, de forma que a gente tenha justamente... Como cumprir esses prazos. Como cumprir os prazos e o esclarecimento. Quer dizer, eu acho que quanto mais esclarecidos tiverem os deputados, mais eles poderão contribuir para que esse processo caminhe. Quanto mais dúvida tiver, mais fica essa... Não é coisa de a gente não querer votar sem ter o esclarecimento devido. Deputado Wilson Lima? Aí nós passaremos a... É questão de ordem. Deputada, só para justificar a ausência do deputado Zé Edmar nessa reunião da CAF, pois não. Ele está em São Paulo, está retornando hoje. A esposa dele está bastante doente, mas com essa ida a São Paulo, parece que os médicos acertaram com a medicação e com o tratamento intensivo, e já está com uma leve melhora, e ele está voltando hoje para casa, que deve retomar os trabalhos a partir de hoje à tarde. Então, só comunicando a sua ausência. Não, com certeza. Desejamos que o pronto restabelecimento dela. Eu acho que todos nós concordamos com a inversão da pauta. Deixaríamos para dar continuidade à nossa pauta ordinária posteriormente. E já passaríamos à secretária Diana, só levantando que alguns questionamentos, doutora Diana, que têm sido colocados aqui na casa, é justamente em relação a alguma documentação que seria necessária para reforçar aquelas e embasar as propostas apresentadas no plano diretor. Em especial, as questões relacionadas aos adensamentos propostos, questões relacionadas a esse adensamento e a questão da bacia do Paranoá, a capacidade dela de atendimento de esgotamento sanitário, já prevista e proposta no próprio PDOT, e também a questão das atas, das reuniões, documentação para que a gente possa, que nós já contactamos com todos vocês lá, acompanhamos já desde o início, sabemos que esse material todo é existente, mas com certeza aqui na Câmara nós precisamos socializá-lo,
né, para que todos possam ter acesso. Eu não sei se teria mais algum dado exatamente. que foi colocado no requerimento, deputada Arlete Sampaio. O requerimento que foi encaminhado à secretária, ela nem deve ter recebido ainda, porque isso foi feito na data de ontem, pela bancada do Partido dos Trabalhadores, solicita exatamente 4 itens, né? Estudo da ocupação e solo e uso do solo de toda a bacia do Lago Paranoá, nos termos da lei número 1797, PDOT, artigo 14, combinado com o artigo 19, parágrafo etc, não vou ler todos aqui, depois eu passo para ela aqui uma cópia. Segundo, revisão do PDOT, pois o projeto de lei do PDL do Guará está em desacordo com esse instrumento no que se refere às áreas rurais remanescentes. Os dispositivos do PDOT-DF, aprovado pela Lei Complementar 17, têm supremacia sobre os planos diretores locais, não podendo haver incompatibilidade entre eles. Terceiro, parecer da CAESB e da Secretaria do Meio Ambiente, responsável pelo sistema de gerenciamento de recursos hídricos, sobre a viabilidade técnica, respectivos custos para adensamento proposto para o Guará, nos termos do artigo do PDOT já mencionado no item 1. E 4, apreciação do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, por se tratar de área limítrofe ao bem tombado, que é aquela considerada área tampão, né? Brasília, nos termos da Lei Federal número 2537, artigo 18. Pois não, doutora Diana, então a palavra estaria com a senhora. É isso aqui é meu. Estava procurando. Tudo isso aqui é seu. Ai, meu papel. Por isso que eu estava procurando. Não estava achando. Bem, muito bom dia. Eu queria dizer da minha satisfação de estar nessa casa. Quero dizer que eu respeito profundamente o exercício do parlamento. Não é? Eu nasci justamente no ambiente de políticos, né? E eu acho que isso, para mim, é muita honra poder compartilhar da minha atividade executiva com a atividade parlamentar. Eu tenho muito orgulho de estar nessa casa e respeito muito a atividade parlamentar. Eu queria dizer isso para todos vocês. Eu queria agradecer fortemente o convite da comissão, feita pela deputada Ivelise Long, presidente dessa importante comissão aqui da Câmara. Queria cumprimentar a deputada Nilceia, né, ao querido deputado Wilson Lima, deputada Arlete, tá certo? E a todos os parlamentares que estiveram aqui presentes, ao deputado Chico Floresta, ao deputado Augusto Carvalho, não é? E a todos os assessores aqui, enfim, técnicos também, a deputada Eliana Pedrosa. E dizer o seguinte, nós recebemos ontem a solicitação via fax, né, no finalzinho da tarde, vindo aqui da Câmara, não é? E, basicamente, eram 2 os pontos do requerimento que éramos para estar, digamos assim, dando hoje aqui informações. Um no que respeita ao tema das audiências públicas requeridas, não é? É o requerimento número 5, não é? Tanto no que respeita ao tema do Guará como do Gama, e também o requerimento número 8, que tratava justamente da necessidade de envio a esta casa de atas e estudos que fundamentaram os 2 PDLs, né? Tanto o PDL do Guará quanto o PDL do Gama. E, nesse contexto, com base nesse requerimento, nós nos preparamos de ontem para hoje, né, de ontem à noite para hoje de manhã, para podermos justamente apontar para vocês esses 2 aspectos. Antes de iniciar, especialmente, o foco dos 2 itens, né, eu queria dizer para vocês que, no que respeita à participação, né, participação popular, são vários itens, vamos começar pela participação. Hoje de manhã eu tive a oportunidade, que até agradeço muito a própria jornalista também, no que respeita a difundir informações das inúmeras audiências públicas que foram objeto desse debate. Nós fizemos oficinas com vários técnicos também do governo e participação da comunidade, setoriais, especialmente no que respeita a temas de transporte, meio ambiente, etc., habitação e outros. Fizemos também vários seminários com a comunidade que precederam as audiências públicas, né? Fizemos 3 seminários com a comunidade. E todo esse processo durou mais ou menos 5 meses. Nós temos isso tudo documentado, nós temos tudo isso gravado, nós temos e trouxemos aqui para todos vocês as atas dessas reuniões e também as listas de presença de todas elas. Está tudo aqui à disposição de vocês. Estou falando primeiramente do Guará, depois eu falo do Gama, né?
nós também fizemos oficinas temáticas de discussão técnica antes de preceder as 2 audiências finais, uma audiência prévia e uma audiência final. O trabalho foi, a proposta do PDL foi encaminhada ao Complan, foi aprovada pelo Conselho de Planejamento, como, tá certo, como obriga justamente o nosso regimento lá da Secretaria, e foi, então, que nós encaminhamos posteriormente a aprovação do Complan a esta casa, né? Enfim, então, nós ficamos mais ou menos 4 a 5 meses discutindo com a comunidade isso. Nós tivemos um apoio muito útil do Jornal do Guará. O Jornal do Guará, ele é um jornal que tem distribuição gratuita e, basicamente, em 13 edições contínuas, ele difundiu os trabalhos do PDL do Guará. São 10.000 exemplares que foram distribuídos e nós temos aqui também, para consulta, todo o material informativo, não é? Que foi a base do conteúdo das discussões, com a participação, inclusive, da comunidade. Inclusive, como esse aqui, que, na primeira página, anuncia, tá certo, a data da audiência pública. Enfim, aqui está o conjunto, eu vou deixar o conjunto dos jornais aqui com vocês, porque eles são o registro, não é, da divulgação e da difusão que ocorreu o nosso trabalho. Essa parceria foi muito útil, porque, como o jornal é gratuito, tem 10.000 exemplares, então fica muito fácil, né, do acesso. Além disso, tivemos uma participação muito importante da administração do Guará. O doutor Heleno disponibilizou as dependências da administração, não é? Disponibilizou o auditório, a nossa equipe esteve lá presente para tirar dúvidas com a comunidade, tinha um site na internet, temos isso tudo registrado. No que respeita, então, ao tema da difusão, né, dos trabalhos e da publicidade, nós temos os elementos aqui disponíveis. Também temos a gravação de todas as reuniões e temos também toda a cópia de todo o material que foi digamos assim, em slides, colocado nas apresentações de cada audiência, deputada. Nós temos aqui todo esse material. Agora, eu queria também dizer que, apenas observar, que eu gostaria de escrever para vocês um dado que eu acho bastante interessante, que diz respeito ao tema, especialmente, do tema da população, dos adensamentos. Com relação a isso, nós fizemos um trabalho bastante exaustivo de avaliar todos os estudos existentes sobre a capacidade, não é, de adensamento da área. Com relação a isso, tanto o parecer da CAESB sustenta, mas também o plano de águas também da CAESB foi um dos elementos mais importantes que nos deu sustentação para justamente tratar a área como ela está sendo apresentada no PDL. Por exemplo, no caso do plano da CAESB, ele prevê para 2030, que foi o horizonte, né, de trabalho que nós estabelecemos, tá certo? Uma população de 226 mil habitantes, né, para o Guará. E, nesse contexto, o nosso mesmo horizonte, nós estamos inclusive, no processo todo de trabalho, diminuindo, não é, essa perspectiva de populacional para em torno de 200 mil pessoas, o que estaria em condições muito satisfatórias. Nesse contexto, nós temos aqui todos os dados, a população esperada, todos os dados que fundamentam as tendências e as estimativas populacionais a cada ano, a partir de 2005. Estão todas aqui à disposição dos senhores, né? Eu queria dizer também que a população do Guará, e até o Guará, estrategicamente falando, tem uma situação que favoreceu em muito a proposta que estamos apresentando agora. Com isso, nós estamos colocando o Guará no contexto do DF como um todo, especialmente no que se coloca a questão da peculiaridade da área, proximidade da área tombada. Por quê? Porque o Guará se coloca estrategicamente, do ponto de vista de política urbana, não é? Numa situação que absorve serviços públicos que a própria área tombada não pode absorver, por suas restrições, né, de uso do solo e também de gabarito. E, nesse contexto, nós conseguimos tratar o Guará não somente no seu foco estratégico de localização, mas também no seu papel no que respeita ao DF como um todo, e especialmente no que respeita à proximidade da área tombada. Então, com relação a isso, eu quero dizer que nós temos os dados todos aqui à disposição de vocês. A doutora Gisele tem o elenco, tá certo, de todos os pareceres que nós recebemos. E também queria dizer o seguinte, que o plano diretor, como instrumento de política urbana, ele é um
ele é um instrumento de diretrizes gerais, né? E, na verdade, os estudos, tá certo, de impacto inseridos nele serão feitos a posteriori, né? Porque ele, na verdade, já trabalha os impactos futuros. Ele já tem que se antecipar a isso. Por isso que nós temos que ouvir todos os órgãos. Porque o instrumento do plano diretor, por si só, ele já é a resposta aos impactos futuros, porque ele trabalha com impactos futuros. Os impactos futuros sendo considerados hoje. Então, considerando impactos futuros, ele se antecipa a eles, entendeu? E trata como seria justamente o desenvolvimento urbano e o crescimento e a gestão da cidade. Por quê? O próprio Estatuto da Cidade estabelece que o plano diretor ele é a expressão máxima da função social da cidade, né? E também coloca ao próprio plano diretor que ele tem que expressar aí como os instrumentos vão ser adotados. Ou seja, ele, na verdade, é um instrumento base que, a partir dele, todas as questões vão ser tratadas. E digo mais, quando nós estabelecemos, no contexto do Plano Diretor do Guará, projetos como a QE 48, deputada, o Centro Metropolitano, são projetos que já estão há muitos anos em previsão para aquela área, tem uns até da década de 70. Né? Por exemplo, o tema do Centro Metropolitano é previsto no próprio PDOT, hoje em vigor, de 97. A QE 48 também prevista, tá certo? Aquela área hoje no PDOT. Enfim, então o que nós fizemos foi resgatarmos os estudos e todas as previsões feitas à luz dos últimos anos, nesse primeiro projeto de plano diretor, para, associado a isso, projetar, não é, uma ocupação ordenada do solo urbano, que é a nossa competência. Ou seja, nós estamos responsavelmente, né, considerando as estimativas demográficas e que nós tivemos, nesse caso, um assessoramento muito, digamos assim, de alta consistência por parte do Núcleo de Demografia da própria UNB, que sustentou os estudos de cenários para o desenvolvimento urbano até 2030. Então, nós temos aí, ano a ano, as estimativas, e, para o caso do Guará, considerando também que o Distrito Federal e sua área imediata metropolitana vai dobrar de população até 2030, nós consideramos esse horizonte consistente para o trabalho. Ou seja, eu até falei hoje de manhã, que eu gostaria de colocar novamente aqui, nessa oportunidade, sei que estamos sendo gravados também, que a população do Guará, nesse contexto, ela está sendo, digamos assim, considerada no sentido de que se evite impactos negativos, seja de natureza ambiental, seja impactos indesejáveis, tá certo? De conflitos urbanos advindos de congestionamentos complicados ou advindos mesmo de futuros consequências indesejáveis aí na gestão da cidade. Nesse contexto, o Plano Diretor do Guará vem considerando todos os estudos elaborados, pelo menos nos últimos 8 anos no Distrito Federal, agregando a uma visão de planejamento ordenado por etapas. Naturalmente, quando se fala dos adensamentos, até porque é importante lembrar que o DF hoje tem apenas 4% da sua área como urbana, onde não haveria condição hoje de abrigar a estimativa de população futura. Por isso mesmo, esse é um dos argumentos que estamos revigorando, estamos revisando o PDOT. No caso do Guará, o adensamento ele é desejável. Os adensamentos previstos estão, inclusive, previstos nas áreas comunitárias, que vocês podem ver no projeto, que a gente vai poder apresentar novamente para vocês, bem como na área metropolitana, no centro metropolitano, que já é previsto há cerca de 8 anos atrás. Então, nesse contexto, nós estamos resgatando estudos já elaborados anteriormente, com estimativas já, inclusive, de altura e de gabarito, com uma visão futura, com vistas a que a própria população do Guará se sinta cidadã, porque os seus filhos vão ter condição, digamos assim, de permanecer ainda naquela cidade. Eu creio que, com relação à questão da fundamentação de natureza ambiental, nós estamos perfeitamente tranquilos, tá certo? Temos pareceres que fundamentam isso. O plano de águas da CAESB que foi elaborado no ano 2000, foi o grande norteador, naturalmente, em termos ambientais, não é? Que tem a ver com a bacia do Paranoá, para que nós projetássemos uma proposta dessa natureza, e eu creio que, nesse contexto, a gente pode ter condições de responder, espero, de forma satisfatória a todos os questionamentos de vocês, né? Bem, então, eu queria também, por fim, destacar que os projetos especiais que nós estamos aqui apresentando, além de serem previstos há 8 anos, ou mais tempo, alguns até há mais tempo, não é? Nós também, para cada projeto desses,
alguns deles já têm todos os rituais previstos na legislação ambiental, de, por exemplo, licenças, como é o caso da QE 48, né, que tem que proceder às 3 licenças, tem que ter estudo de impacto. Ou seja, cada projeto em si é objeto de estudos específicos de impactos a posteriori. Isso faz parte da legislação. Por quê? Porque o plano diretor em si, ele não é objeto especificamente pela legislação em vigor federal, que seja, de estudos prévios de impacto. Mas os seus instrumentos, tá certo? À luz da sua implementação, sim. As suas áreas de projeção, sim. Mas ele em si, ele já se antecipa a qualquer impacto. Ele tem essa responsabilidade, essa prerrogativa constitucional e também pelo Estatuto da Cidade. E queria dizer mais que, no caso do impacto de vizinhança, ele é previsto no Estatuto da Cidade como um dos 21 instrumentos que o Estatuto da Cidade tem estabelecido. Sendo que, dos 21 instrumentos do Estatuto da Cidade, grande parte deles ainda exige lei local, lei municipal, não é, para regulamentação. Não são auto-aplicáveis. E, nesse contexto, no caso do impacto de vizinhança, só seria aplicado para a construção, quando a obra começar a ser iniciada. Ainda tem esse aspecto. Ou seja, enfim, com relação a isso, nós temos bastante tranquilidade de apresentar essa proposta. Para nós é uma satisfação enorme estar aqui. Nós trouxemos aqui todos os estudos que fundamentaram a proposta do PDL, do Guará e do Gama, estão aqui, a nossa equipe da Secretaria trouxe, estudos, inclusive, elaborados pela Cefal, estudos elaborados pela região administrativa, estudos elaborados ao longo, não é, dos últimos anos, especialmente estudos de natureza demográfica, de natureza ambiental, de transportes urbanos e de saneamento, não é, e também de planejamento urbano, que vocês podem ter acesso. Eu trouxe aqui, nas pastas que nós temos, especialmente no que respeita à questão dos estudos, a Secretaria trabalhou até em função da questão da revisão do PDOT, e vocês vão receber esses estudos listados. Nós temos, seja da área ambiental, estudos feitos no contexto aqui, ou seja, do IBAMA, ou seja mesmo da SEMAR, não é, ou da área de saneamento, mas também estudos demográficos que foram elaborados pela competente área de demografia da Universidade de Brasília. E os estudos de cenários que estão embasando o nosso trabalho do PDOT. Enfim, aqui nós temos listado e temos também, digamos assim, à disposição de vocês, que a gente pode deixar aí à vontade. Então, no que respeita a isso, eu queria rapidamente passar a palavra para a doutora Gisele. Nós estamos aqui com todos esses pareceres, estamos aqui com os 2 processos, não é, que deram origem, e eu queria fazer apenas um último esclarecimento. Eu creio que um plano diretor, ele sempre deve ser bem-vindo. Seja um plano diretor que está sendo começado, ou seja um plano diretor que está sendo revisado. Por quê? Porque um plano diretor, pela Constituição hoje, não é, que acho que foi um ganho para os policymakers do Brasil, para as pessoas que trabalham com políticas públicas, ele tem que expressar a função social da cidade, não é? Especialmente dar sentido à função social da propriedade. Então, com isso, o Brasil ganhou muito, avançou muito. A primeira lei federal, de fato, que consubstancia uma política urbana com suas diretrizes gerais é o nosso Estatuto da Cidade. E, nesse contexto, os nossos planos diretores que estão sendo feitos, eles estão cumprindo o Estatuto das Cidades e eles devem ser vistos como uma contribuição de cidadania. Tanto que hoje de manhã, quando eu fui lá na nossa entrevista, eu falei que seria muito importante para a população que, de fato, quer dizer, ela visse esse processo de forma tranquila, porque esse processo, ela é o principal ator. O principal ator é o cidadão. E, nesse contexto, ele foi justamente considerado no contexto maior, não somente de como o Guará tem que crescer de forma ordenada, de forma sustentável, porque isso não vai ocorrer de um ano para outro. Vão ser cerca de 30 anos, pelo menos, para que a gente tenha conformado, não é, na verdade, esse processo que a gente está apresentando. E, para mim, é uma grande alegria poder dar minha contribuição técnica nesse processo, não é? Porque a equipe da Secretaria ela é muito competente, já faz trabalhos de PDLs há muitos anos, tá certo? E nós tivemos a oportunidade de trocar muitas figurinhas. A doutora Gisele Moll foi a coordenadora desse processo, com a equipe toda que está aqui presente e está nos dando esse prazer aqui. E dizer que, de fato, esse é um benefício para o cidadão. O plano diretor que estamos apresentando agora é um benefício do cidadão.
né? E qualquer questionamento no que respeita à questão dos adensamentos, seja nos seus impactos ambientais ou outros impactos, nós temos condição, deputada, de esclarecer a vocês e dizer como as coisas deverão ocorrer. Só que isso é um processo, e isso vai demorar um tempo. Nós estamos nos antecipando agora, porque é o nosso papel. Planejar é prever o futuro hoje, prever o futuro com responsabilidade. E eu quero dizer que nós temos responsabilidade. Nós aqui da Secretaria jamais faríamos, tá certo? Jamais, pelo menos na minha pessoa, jamais faria algum trabalho que não seja responsável no sentido de tentar mostrar e tentar provar o que a gente está propondo. Naturalmente, o debate é saudável, a democracia é para isso, tá certo? Eu acho que, graças a Deus, nós vivemos no Brasil hoje um regime democrático, que é assim que a gente avança na sociedade. Enfim, estamos abertos a isso e só tenho a agradecer e vou passar para a doutora Gisele para ela complementar o que for necessário. Muito obrigada. Posso fazer uma pergunta antes da Gisele, para poder ela responder? Pode. A deputada Arlete queria fazer uma pergunta, porque aí a doutora Gisele já pode complementar. Eu quero fazer uma pergunta já, porque a doutora Gisele já poderia responder. Eu conheço a equipe da CEDU, do ex-PDF, considero realmente que é uma equipe muito competente e tenho certeza que não é dessa questão que nós estamos tratando, né? A exigência da minha parte, da parte da bancada do Partido dos Trabalhadores, de outros deputados da própria base do governo, é de que nós conhecêssemos. Nós não podíamos votar sem ter conhecimento da realidade. Então, é por isso que é necessário que haja, por parte do governo do Distrito Federal, e a doutora Diana acabou de dizer isso aqui, respeito ao Poder Legislativo, ao processo legislativo, né? Então, nenhum de nós que foi eleito com voto popular para representar o povo de Brasília pode votar um projeto de olhos fechados. Né? Então, esse debate é muito salutar e eu acho também que os PDLs têm que ser sempre bem-vindos, sim, porque faz parte do processo de planejamento urbano que é preciso ser feito nesse Brasil para corrigirem inúmeras distorções. E espero que a gente agilize, então, até para que nós possamos, até outubro de 2006, votarmos os PDLs e votarmos em revisão PDOT. A minha pergunta, e vou passar também a cópia para a doutora Diana, do requerimento feito pela bancada, a minha pergunta é a seguinte: por que a opção da equipe da CEDU não foi, antes de encaminhar os PDLs, encaminhar a revisão do PDOT para já fazer o macrozoneamento de uma forma plena e, a partir desse macrozoneamento, fazer os PDLs? Por que a opção não foi primeiro fazer a revisão do PDOT? A opção foi, de fato, pela necessidade de nós termos um processo do PDL do Guará, que já vinha com estudos, tá certo, muito mais avançados e que já estava na lista na secretaria, tá certo? Porque nós temos hoje cerca de 5 PDLs para serem contratados na TerraCap. Nós temos 5 PDLs para estudos que precisamos fazer para serem contratados. E o PDL do Guará era o primeiro. Então, inclusive, foi uma oportunidade muito interessante, né? Que, com isso, e ao mesmo tempo, trabalharmos o PDOT, só que o PDOT é um processo que também demanda muito mais tempo. Não dava para a gente esperar o PDOT primeiro, uma vez que nós, à luz do quê? À luz de eventos que aconteceram, especialmente a partir do ano 2000, porque é interessante, deputada, você está me dando outra oportunidade de esclarecer a revisão do PDOT, para explicar por que o PDOT surgiu quase que concomitantemente ao PDL do Guará. O PDOT, a grande urgência do PDOT, diz respeito especialmente a eventos que ocorreram, no que respeita quanto ao tema dos instrumentos de natureza ambiental, como o próprio plano de águas, tá certo? O próprio sistema de unidade de conservação que foi estabelecido, tudo isso depois de 97. O PDOT de 97, quando ele foi instituído, não havia o Estatuto da Cidade, não havia o plano de águas. Então, para a gente, o PDOT era e é ainda, um tema de fundamental importância, porque nós tínhamos que atacar os dois instrumentos ao mesmo tempo. Considerando outros eventos, tivemos um Censo 2000, tá? O Censo 2000, para quem trabalha com planejamento, é fundamental. É fundamental nós termos dados atualizados e oficiais, digamos assim, dados insuspeitos, para podermos trabalhar. Então, inúmeros eventos aconteceram de 97 para cá que nós não podíamos mais esperar. Por isso que começamos com o PDOT. E eu acho que, e nós temos uma proposta para isso, no contexto das disposições gerais do PDOT,
nós podemos justamente, já estamos pensando nisso, na proposta muito preliminar, que a gente tem que pensar como é que vai ficar as coisas, né? Como vai ser o processo de transição dos PDLs que estão sendo elaborados agora e do PDOT que vai ser aprovado. Nós temos que ter uma previsão de ajuste e de tempo de ajuste, entendeu? Então, nesse contexto, por isso que nós tivemos que... Outra coisa também que é importante registrar. Vocês vão observar, e nós estamos à disposição, no processo de discussão do PDOT também com vocês, para vocês observarem a quantidade e, digamos assim, os eventos e os fenômenos, não é? No que respeita à ocupação do território que ocorreram de 97 para cá. É impressionante. E nós não podíamos deixar isso de lado. Ou seja, o fato de estarmos, ao mesmo tempo, tratando da revisão do PDOT e da elaboração de PDLs, foi considerando essas razões todas que eu falei para a senhora. O evento principal, eu acredito que é o Estatuto da Cidade, que temos que fazer um ajuste imediato, né? E aproveitamos também que o PDL também entrasse nesse mesmo processo. Enfim, então a resposta é essa. Okay. Doutora Gisele, por favor. Bem, bom dia a todos. Bom dia, deputada Arlete. Bom dia, deputada Ivelise, minha querida eterna colega de trabalho também, deputada Nilcé, deputado Wilson Lima. É um prazer também estar mais uma vez, né, conversando. Eu quero cumprimentar também os assessores parlamentares, alguns já conhecidos de longa data nossos, e os meus colegas também que estão aqui, que trabalham arduamente nesses dois projetos tão importantes para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e, especialmente, para a Subsecretaria de Urbanismo e Preservação. Bom, eu acho que a doutora Diana já falou muito bem a respeito das razões, né, por que o PDL do Guará foi encaminhado antes da revisão do PDOT, e foi muito interessante, inclusive, porque durante todos os seminários com a comunidade e as audiências públicas, nós tínhamos dificuldade de situar a população de que aquela era uma reunião para o PDL e não para o PDOT, porque elas iniciaram concomitantemente, né? O PDOT iniciou suas reuniões, suas audiências públicas, suas reuniões locais e regionais, ao mesmo tempo do PDL do Guará. E nós esperávamos, sim, que ambos estivessem chegando aqui na mesma época.